Gente, bom dia. Quero agradecer a Cristiane, pelo convite. Eu já venho acompanhando o Zig Zag desde o início e adoro e fico super feliz com o corpo que o evento tomou. E principalmente que ele aconteça paralelo ao São Paulo, na temporada de lançamento. Que eu acho que é a oportunidade da gente estar discutindo a roupa virada do avesso. E quando a KK me convidou e pensamos que desfiles seriam esses, eu falei, não, KK, escolhe aí de olhos fechados, aponta para qualquer um, porque eu acho que todas as histórias terminam numa só, né? Ou todas as histórias continuam contando uma página e mais um capítulo da anterior. E ela, por motivos que de repente depois ela conta, ela escolheu vamos partir da Viagem de Gulliver. Primeiro porque é uma coleção um pouco distante, né? Já tem um tempo, vocês devem até ver que o vídeo está meio embolado, eu esqueci de que ficou guardado, ele perdeu um pouco a cor, né? Essa coleção Viagem de Gulliver, ela foi a minha quarta participação no São Paulo Fashion Week, eu acho. E eu vinha de 3 apresentações, que foi o Rude Salomão, a estreia, Quem Matou Zuzu Angel, O Corpo Cru, e 3 apresentações que tinham sido muito calorosamente, muito bem recebidas. Tá? E com Viagem de Gulliver, eu tinha um desejo de estranhamento. Eu estava estranhando tudo aqui, eu me queria estranhar muito mais. E olhar para coisas estranhas também. E eu sempre tive uma fixação por essa obra do inglês Jonathan Swift, uma obra infanto-juvenil, que na verdade o que ele fazia ali, o que ele fez com aquela intenção dele naquela escrita, naquele enredo, era uma crítica à Inglaterra do início do século XIX, que ela acreditava que tudo girava em torno dela. Que ela não se surpreendia com nenhum rinoceronte vindo da África, mesmo que eles nunca tivessem visto um rinoceronte. E daí que a história das Viagens de Gulliver, ele cansado de viver nessa Londres, né, do início do século XIX, ele resolve fazer um passeio pelo mundo e descobrir o mundo. Em dado momento ele cai em Lilliput, e em Lilliput, quando ele acorda, ele está coberto pelos habitantes do lugar, porque os habitantes tinham no máximo 5 centímetros. Então todos tentavam em vão amarrá-lo na areia, né, do pós-naufrágio. Então era esse estranhamento de Gulliver acordando em Lilliput, e depois, mais tarde, quando ele consegue atravessar o oceano e chegar em outra ilha, e lá era o inverso, lá ele tinha 5 centímetros, que é a discussão em torno do romance. E é isso que eu tentei trazer para a coleção, porque eu achava que esses tempos que estamos vivendo, por mais que pareça muito tempo, eu estava sentado assistindo e falei, peraí, mas isso foi na década passada? Não foi na década passada, foi essa década ainda, né? Isso foi em 2004, eu acho, 2003. E esse estranhamento nós ainda estamos precisando, né? Eu acho que pouca coisa, levamos susto com pouquíssimas coisas. Eu acho que o susto é ele que nos dá uma sacudida, ele que nos joga para cima. E esse susto, ele é um ingrediente fundamental como estrutura de um desfile. Aí, claro, na hora que eu fui, está tudo muito bom, tudo muito bem, vamos pesquisar, vamos falar de teoremas matemáticos, vamos falar de razão o tempo inteiro, né? Toda a iconografia, que para mim o meu trabalho é muito importante, para me direcionar, esse registro gráfico, ele vem de teoremas matemáticos. Tem aquele teorema que vocês viram no vídeo que parece uma roda gigante. Então descobri vários teoremas que pareciam flores, que tinham desenhos maravilhosos. Então a razão estava ali o tempo inteiro. Mas o mais importante, como ponto central para desenhar esse conceito e ilustrar essa pesquisa em cima da obra do Jonathan Swift, foi justamente, claro, a cenografia e a trilha. E essa cenografia, para mim era quase que óbvio que eu queria que esses modelos acordassem em Lilliput, né, que eles estivessem deitados na passarela, que as pessoas chegassem e o casting estivesse ali inteiro dos colchões cobertos de cobertores de mendigo. Um cobertor, aquele meio cinza amarelado, com uma luz amarela sobre os meninos, aquela touca aqui feita com aqueles travesseiros de espuma, né, que tem aquele relevo,
E curiosamente as pessoas chegavam, entraram na sala de desfile para ver eles serem vistas, e poucas foram as que observaram que o casting já estava deitado ali. Eles achavam que aquilo ali era um efeito de piso de passaporte. Eu acho que normal, né? Isso acontece também, assim, no dia a dia nosso, quando esse costume de encontrar pessoas deitadas na rua e achar que é normal, que a pessoa está deitadinha ali, pronto. Então, e foi isso que aconteceu na sala de desfile. Quando começou a trilha, apagou as luzes, soltamos a trilha. Essa trilha também, ela tem algumas composições do Marco Antônio Guimarães do Octi, alguns estudos para bar. Eu já queria ter usado isso há muito tempo. Ele me cedeu trechos que, inclusive, ele tinha feito para o filme Lavoura Arcaica, e que ele acabou não sendo utilizado na trilha do filme, e que entrou na trilha do desfile. Mas ainda faltava algo mais. 3 dias antes do desfile, 3 dias antes de vir para São Paulo, eu recebi, meu secretário passou o telefone de uma pessoa, de um rapaz da van, que eu tinha, que faz um trabalho de van pra gente e tal. Quando eu comecei pelo telefone, aquela voz cadernosa, eu falei, gente, mas é a trilha que está faltando. O estranhamento da música do Marco Antônio Guimarães está aqui na voz do meu amiguinho da van. E eu falei assim, olha, passa aí, nós vamos gravar um disco, nós vamos gravar um CD. Vamos gravar um CD, vamos gravar com você. Mas você tem certeza que minha voz é boa para gravar um CD? Sua voz é ótima para gravar um CD. E aí, claro, depois ele custou entender, mas aceitou o fato de simplesmente ler, ou dificilmente ler os nomes brasileiros, nomes estranhos, nomes deliciosos, como Márcia de Windsor. Ele não conseguia pronunciar Márcia de Windsor de jeito nenhum. Tem Mercedes, como vocês veem, Mercedes, ele fala Mercedes. Mas é aquela voz assim, pontuada com o bar no fundo. Para mim, esse estranhamento na trilha, para mim já estava construído, o estranhamento da passarela estava construído, e eu queria roupas murchas, roupas que você tivesse a sensação que tinha um pino em algum lugar que precisavam ser sopradas, roupas que precisariam ser infladas para funcionar. Claro que foram chamando os nomes, os modelos no ensaio receberam um papelzinho para daqui para frente você se chama Olga, daqui para frente você se chama Graciliano, né? Na próxima 1 hora você vai chamar Nilza. Os meninos deitaram, ficaram bonitinhos, pegamos a mais esperta para abrir o desfile. Eu digo a mais esperta porque tinha um modelo que ele dormiu, ele ficou. Quando ele viu que já tinha sobrado todo mundo, ele levantou desesperado e foi lá na frente, e na hora que ele foi era até um nome feminino que tinham chamado, né? Mas normal. E foi o único desfile que eu assisti fora da sala, eu fiquei lá em cima vendo. E foi delicioso, eu adorei ver aquilo. Só que eu acho que o que aconteceu ali, bom, eu atingi meus objetivos se tratando de estranhamento. E a crítica que vinha amando os desfiles anteriores, eles se sentiram traídos. Eles se sentiram traídos por quê? Por vários motivos. A roupa levantou amassada, mas é claro, você vai deitar, sair debaixo de um cobertor, você vai querer que essa roupa vai sair como? Né? Ou a deliciosa Regina Guerreiro, que eu adoro. Foi numa ocasião que tinha tido uma enchente violenta em Minas. Aí na crítica dela, ela colocou assim, não gente, mas trazer para a moda flagelados das chuvas de Minas foi demais. Isso é precioso, isso é uma pérola. Eu amo essa crítica do Viagem de Gulliver. Então foi isso, foi um estranhamento. A Constanza, a deliciosa Constanza, ela caiu em prantos e ela não conseguia sair da cadeira. E até hoje ela disse que, com todas as coleções de Viagem de Gulliver, ela não sabe porquê, mas ela desconfiou que ela levou um soco. Bom, então esse foi o contexto da Viagem de Gulliver. Da Viagem de Gulliver, passamos aqui para a Cobra Ri. Cobra Ri foi Guimarães Rosa. Ali um misto de Grande Sertão Veredas. Bom, para ser sincero, para as filhas do Guimarães Rosa, eu falo que foi o Grande Sertão Veredas. Por o enteado do Grande Sertão Veredas, eu falo que foi a obra do Guimarães Rosa, para que eles não briguem comigo de ter colocado tanta cobra na obra do Guimarães, entendeu? Mas isso vem de um universo particular. Minhas histórias que eu ouvi, minhas histórias de Ninar, que meu pai contava para a gente, para fazer dormir, poderiam ser histórias de Guimarães Rosa, porque ele passou a infância, a adolescência e também já a fase adulta, pescando e acampando, indo muito para essa região do Urucuia. E as histórias que ele contava dos bichos, da natureza, a natureza como metáfora da natureza humana, né, dos meandros da natureza humana, eram definitivamente histórias de Guimarães Rosa.
Então, claramente, vividamente, assim, eu tenho falas dele onde nas histórias as cobras riam, os tamanduás abraçavam, e caso você encontre um tatu em cima da árvore, não tira não, porque alguém colocou lá, porque tatu não sobe em árvore, entendeu? Então, isso daí era super rosiano, e esse foi nesse universo rosiano de cheiros, do sertão, de mistura de gente com bicho, de que bicho é mais perigoso, né? A cobra mais perigosa, ou um singelo jagunço. Quem que é perigoso nessa história toda é que me direcionou para a construção desses personagens desse desfile. A cenografia desse desfile é uma coisa que eu adoro. A passarela foi bem larga e trouxemos uma família que faz tapetes de Semana Santa, aqueles tapetes de Corpus Christi lá em Ouro Preto. Foi um caminhão com sacos e mais sacos de serragem, de sisal, de couro, retalho de couro tingido. Eles ficaram por 12 horas bordando esse tapete, desenhando esse tapete. E eles são tão maravilhosos na confecção desse tapete que você podia andar, podia ter uma festa ali em cima que ele não se manchava. Porque eles jogavam cal, jogavam serragem, por cima eles jogavam couro e por cima esborrifavam uma aguinha de alecrim. Então as pessoas entravam na sala, tinha aquele cheiro de alecrim no ar, aquele perfume de alecrim no ar. A composição, a edição desse desfile era um nascer do sol na vereda, né? Começamos com cores quentes, com cores amarelo, laranja, mas que vai ganhando corpo ao sol do meio-dia e o cair da tarde até o anoitecer nessas roupas. A trilha foi o Grande Sertão Veredas, trechos do Grande Sertão Veredas, gravados na noção tem o Toninho do Grupo Galpão, que para mim ele é a própria figura, tanto em voz quanto fisicamente do Riobaldo. A figura do Riobaldo para mim sempre foi o Toninho. E de fundo, músicas de rabeca, de violino, de piano, de acordeões, né, da cultura popular. Bom, aí com trilha, com cenografia, a roupa vira detalhe, claro, né? Porque aí a roupa, naturalmente, ela vem. E essa roupa tem bases de algodão, roupas caftans, mini caftans, mas que em todas elas tinha essa composição, essa história de homem misturado com bicho. Tem uma curiosidade também desse desfile, que na véspera do desfile, eu estava fazendo prova de roupa, e quando eu fui provar o masculino, os meninos, claro, eram os meninos modelos, né, de clarinhos, de olho azul, né, vindos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, todos bonitinhos e tal. Eu falei, gente, mas ninguém tem cara de Riobaldo. Como que eu estou falando de Riobaldo e colocando esses meninos na passarela? Eu acho que eles não estão me convencendo. Aí, terminada a prova de roupa, às 6 horas da tarde, eu decidi. Eu falei, gente, ó, não vou usar esses meninos, não. Não vai ter as... mas quem que vai vestir? Então você vai cortar o masculino? Não. Os looks masculinos vão ser desfilados pelas meninas. Aqui eu vou estar falando de uma diadorinhas avessas. A diadorinha que é a mulher. E como eu sinalizei que aquilo se tratava de looks, de roupa masculina vestido pelas meninas, todas elas, os meninos vestidos de meninas, tinham passarinhos de madeira pousados no ombro. Aí na véspera eu tinha comprado os passarinhos lindos no mercado municipal aqui em São Paulo, de madeira deliciosos. E eu falei, não, gente, no ombro de Riobaldo todos os passarinhos pousam. E aí sinalizamos que ele tinha roupa, era o look masculino. E daí o último desfile, o terceiro desfile, que foi o Giz, apresentado no inverno passado, teve como ponto de partida a obra do Álvaro Apocalipse, uma obra de 1988, e agora na comemoração, no ano passado, de 20 anos da obra, eles remontaram o espetáculo Giz. É um dos espetáculos que eu mais amo do grupo. Eu sempre mexeu muito, achei impactantes os bonecos, e principalmente que são bonecos totalmente diferentes do que o Giramundo fez até hoje. Normalmente, o Álvaro ele acreditava que o boneco tinha que durar para sempre. Então, todos os bonecos eram feitos com fibra de vidro, madeira, arame. E isso foi o único espetáculo que os bonecos eram feitos de tecido. E curiosamente, eu acho delicioso é como ele apareceu com essa ideia, como que ele escreveu essa ideia. Ele tinha um compromisso, uma contrapartida
porque o Giramundo funcionava num galpão da Escola de Belas Artes, da UFMG. Então, a contrapartida é que todo festival de inverno da UFMG, ele deveria montar um espetáculo. Ele deveria desenvolver um espetáculo como oficina durante o período do Festival de Inverno, que acontece em julho. E naquele ano, de 88, o festival aconteceu na cidade mineira de Poços de Caldas. Ele tinha acabado de montar um espetáculo e ele estava indo de ônibus para Poços de Caldas sem pensar em nada. Ele falou que não tinha ideia para nada. Ele falou assim, nossa, eu estou saindo de Belo Horizonte e quando eu chegar em Poços de Caldas eu já tenho que ter uma história inteira escrita para poder ser montada. E aí começar a esboçar os bonecos. Ele sozinho indo para Poços, ele falou assim, não, de que falar, do que falar, não quero falar de nada. Eu quero pintar tudo de branco, sabe? Eu não quero nada da cor, eu quero a ausência da cor. Aliás, eu quero falar de ausência, eu quero falar de abandono, eu quero falar de desamparo. E de abandono e desamparo, eu quero falar de uma casa com todos os móveis cobertos por lençóis brancos. Aquela sensação que quando anos depois você abre essa casa e todos os móveis estão ali esperando, com tudo isso coberto. E ele parou e falou assim, gente, mas isso é a sensação do nosso tempo, gente. O nosso tempo, 20 anos atrás. Né? Então, essa temporalidade dessa obra é uma coisa também para mim impressionante. E foi desse ponto que eu parti, né? Dessa sensação de abandono e desamparo. Eu acho que é uma discussão extremamente contemporânea. Isso pesa no ombro, acho que de qualquer idade, tá? Mas eu resolvi colocar extremos aí. Né? Na passarela, crianças de no máximo 7 anos e senhores e senhoras com mais de 65. Esse extremo no ritmo do andar, na diferença do ritmo do andar, na diferença do brilho dos olhos, na diferença da pele, na diferença da textura do corpo, na diferença do olhar para o mundo, do parar, do observar. Isso foi delicioso, porque em alguns momentos do desfile, crianças entram com o olhar cansado, né, com o olhar sem brilho, que aquilo ali é tudo meio que normal para ela, né? Claro, tratava de crianças modelos. E senhores e senhoras entravam na passarela e os olhos brilhavam vendo aquela audiência, vendo aqueles bonecos, vendo as luzes. Né? Então, essa troca ali, onde quem era o velho, quem era a criança, né? Quem estava abandonado, quem estava desamparado. Né? E que aquilo foi uma coisa que... Porque vamos lembrar, gente, que um desfile de moda, você nunca sabe o que vai acontecer. Claro, você está se jogando ali, está se dando sobre você está colocando muito mais do que a sua cara tapa. Né? Você está colocando a sua biografia, você está colocando, expondo os seus funcionários, a sua família, 6 meses de trabalho. Então você nunca sabe o que é isso. Se vão gostar, se não vão. Né? Por isso que eu tenho pena de quem se agarra a isso. Né? Quem se condiciona a isso. Porque eu acho que o buraco é mais embaixo. Mas nesse caso do Giz, aconteceu uma coisa que aconteceu com poucas coleções. Foi aquele momento em que a audiência entra para dentro da cenografia, entra para dentro da história. Ali bonecos, crianças, velhos, jornalistas, convidados, técnica, fotógrafo, todo mundo entrou pelo mesmo buraco, todo mundo escorregou pelo mesmo ralo. Eu mesmo entrei pelo mesmo ralo. Quando termino o desfile, que o coração pulava pela boca e eu chorava compulsivamente, claro, põe aí o estresse, põe aí a adrenalina, mas põe aí aquele momento de que, minutos antes do desfile começar, quando eu reunia todo mundo no backstage, eu falei, gente, podia terminar aqui agora. Eu podia pedir os meninos para tirar o quadro. Eu podia falar, gente, as roupas são para presente, podemos ir embora. Não tem desfile, entendeu? Vamos sair pelaquela porta e vamos fazer uma festa em outro lugar, no Parque do Ibirapuera. Nada de desfile. Se eu fizesse aquilo ali, já estava muito bom. Sabe? Eu teria ganho e teria valido a pena ter caminhado até aqui. Mas esse desejo de colocar a audiência dentro da cenografia, dentro do contexto, para mim é sempre um desafio que eu me imponho e que eu adoro quando isso acontece. Sabe? Eu acho que muito mais de gostarem ou não, muito mais do que a coleção ter um sucesso comercial ou não, tá? É quando por 8 a 10 minutos as pessoas, você consegue fazer com que as pessoas se esqueçam onde é que elas estão, né? Que contexto que elas entraram, onde foi que elas foram parar, né? E, bom, é isso. Em algumas isso aconteceu de forma clara, outras nem tanto, mas coleção após coleção, essa é a minha intenção. Tá bom? Não, foi tudo.
que eu acho interessante que ele diz, e é recorrente, né, na fala dele, eu acho que é um camarada que gosta do pacto ficcional, né? Isso que te interessa, né? As sociabilidades, o que pode inventar. Agora, o que eu acho sempre... duas coisas que você fala, Ronaldo, que me interessam, e ao mesmo tempo acho que sempre é um bode muito grande na moda. Que é o desejo de estranhamento, que é uma coisa que você fala o tempo todo, e a captura desses desejos, né? Porque assim, o desejo de estranhamento, que você fala assim, é curioso, né? A gente vai ver um desfile seu e outros desfiles também, no seu isso eu acho que é mais frequente, e você fica meio sem chão, né? Assim, é isso que você fala, quer dizer, tem um contexto ali que você faz um pacto de ingressar num espaço que é de ficção e que pode criar outros lugares, né? Abrir espaço no imaginário. Eu acho isso, que acho que é uma tarefa sua. Você tem muito esse desejo, né? Agora, o que eu acho que você diz assim, as pessoas parecem que estranham, a ideia de estranhamento, ela cada vez mais parece escorrer das mãos da gente. E eu acho que tem o grande problema é a captura dessas coisas pela indústria do entretenimento mesmo. Quer dizer, é difícil, porque assim, você pega os possíveis estranhamentos que podem fazer funcionar outros modos de existência, outras concepções de mundo, e, no entanto, isso fica, de alguma maneira, capturado, né? Assim, eu estou falando isso, e aí eu acho que é um contexto todo de moda que complica, quer dizer, uma coisa é mostrar o trabalho, e depois esse trabalho, e claro que afeta quem está ali naquela sala, mas depois isso é tão triturado, quer dizer, isso é tão pasteurizado, é tão planificado, né? Aquilo que é tridimensional passa a ser bidimensional, quer dizer, isso, claro que as estranhezas, como elas estão muito do lado da criação, quer dizer, o camarada, que é um criador, ele inventa lugares de estranheza, né? Assim, para poder arremessar a gente. E, no entanto, vem sempre palavras muito pobres, né? Assim, para poder fazer o relato disso, né? Quer dizer, falar sobre isso. E aí parece que a desestabilização, né, fica toda, volta para um lugar, né? E esse lugar, às vezes, é um lugar assim tão acostumado, né? Então, quer dizer, acho que a gente lida, né? Nesse contemporâneo a gente lida com essas ambiguidades, né? Que é essa ideia de você... o estranhamento, ele é capturado por uma rede que diz assim, olha, ser criativo é fazer funcionar metodologicamente estranhezas. Então, como se você tivesse... Então, assim, você tem quase que um passo a passo de como ser criativo e invocar o estranhamento, que é algo tão caro, né? E para as vanguardas todas, foi algo tão caro e que a gente não vai mais trabalhar nesse patamar, né? E uma coisa que eu também queria comentar é que eu acho que esse desfile, estava falando com você, esse último que a gente vê, do Giramundo, né? Tem um documentário que é curioso, né? Você vê, você muda de espaço, como isso tem outra recepção, né? Tem um documentário do Eduardo Coutinho, que eu julgo um dos melhores documentaristas, que se chama Fio Princípio, que é, na verdade, um lugar remoto lá, sei lá, do Ceará. O camarada também sai sem saber exatamente quem ele vai filmar. E aí ele vai, o Coutinho faz isso, né? Quer dizer, eu não sou nenhuma especialista no trabalho dele, mas ele tem um mediador. Nesse caso, tem uma mulher que faz a mediação desses velhinhos. São velhinhos que são depositários de uma história. E eles já estão meio enlouquecidos também. Então, eles são uma espécie de arauto das coisas. Eles contam, eles falam da vida passada, presente e meio... eles são visionários, assim. É aquela coisa da velhice no limiar da profecia. E é demais o incômodo que causa o filme nas pessoas, né? Assim, por quê? Estar ali perto daqueles corpos com todas aquelas rugas, e são pessoas não tão bem tratadas, porque são pessoas que, nossa concepção, né? Certamente não usam natura, nem boticário. Então, assim, usam, como é que é aquele minanca, né? Que a Jardelina fala, que é outra coisa. Então, leite de rosas, que foi o que minha mãe usou sempre, que eu até uso, né?
leite de colônia, que são coisas... E é curioso, porque não dá ibope, né? Primeiro, eu acho, por causa do desconforto do que falam, são criaturas que têm uma visão apocalíptica um pouco, mas não é apocalíptico que o mundo vai acabar assim, é uma visão transtornada da vida, que eu acho que a gente quer, os abalos têm que servir em doses homeopáticas sempre, né? Que é para poder o camarada ainda ter o conforto de se levantar, dar a volta por cima, botar uma roupa bacana e ir para a festa. Eu acho que, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante. E a outra, e eu vi isso na sala de aula, tem uma outra mulher chamada Lucila Meirelles, que tem um vídeo que se chama Cego Aderaldo no Sertão Se Olhar, que a câmera é a câmera engraçada desse cara cego. E uma vez eu passei, eu dava aula num curso de comunicação, as pessoas iam saindo, os bobos, ai que gente feia, por quê? Tinha cachorros, velhos, você já deve ter visto fotos do Miguel Rio Branco, né? Assim, que em geral são coisas... Tem uma decadência, né? Tem alguma coisa, e assim... É um mundo que desaba, é um mundo, porque o corpo é esse, né? É um corpo que vai desabando ao longo do tempo. E eu acho tão interessante que a gente desabe e é tão terrível, né? Então eu acho que assim, eu fico sempre muito, a palavra não é boa, mas compadecida, de às vezes atirar todo esse projeto todo, que é um projeto, né? Um projeto de existência, eu acho que a criação está ligada a isso, com questões que são muito legais, e aí às vezes isso terminar tão de uma forma tão assim, hoje eu estou melancólica, desculpa. Mas é que eu não estou meio de saco cheio do que se faz com ideias, que às vezes ideias são ideias poderosas, que elas traduzidas, mal traduzidas, elas ganham lugar de palavras que são absolutamente chapadas e que não facilitam para que a gente possa enxergar aquilo que você pode desencadear, que é desencadear mutações, sensibilidade, não sei o quê. Então eu acho que assim, é uma coisa, eu não tenho propriamente perguntas para fazer a você, mas eu fico sempre muito interessada nisso, e aí eu queria aproveitar para fazer um protesto que eu fiz ontem. A Kátia Castilho está aqui. Eu, Rochelle Coste e Kátia vimos o desfile atrás de uma pilastra. E eu nunca vi. Não, é como dizia a Rochelle, é um não lugar, né? Porque a gente veio lá, então a gente fazia assim. Né? E aí, claro que era muito gozado. Eu falei, e a Mercedes, eu estava meio furiosa. Eu falei, não é você, né? Porque na frente, eu também, não é ressentimento, tinha a Raí, que é tesudo, eu acho. Não tem nada a ver, Raí é gostoso, eu acho. Raí e Rosenbaum. Menino, que eu levei de flash no meu olho, um negócio impressionante. Então eu acho, por que eu estou dizendo isso que eu estou melancólico? Eu acho assim, são coisas, a Moira tem uma coisa que é absolutamente interessante. Eu me lembro do Walter Benjamin falando disso, que ele tem uma relação muito ambígua com a morte. Porque interessa para ele, eu acho que a gente está trabalhando com aparência assim, é superfície, não adianta falar em profundidades em modo que não vai rolar. É uma máscara, depois outra máscara, e essas coisas são absolutamente interessantes, mas eu acho que tem todo está instalado um aparelho de captura que, putz, o cara tem que rebolar muito. Daí que eu até tenho muita admiração, porque tem que ter uma persistência. Porque não pode, é um monte de patrocínio, tem que responder, é benção para todo mundo. Não que não tem jeito, assim. E eu acho que ter ainda essa tenacidade, essa força para inventar, em curto tempo, olha, eu fico assim, admirado com a sua vitalidade e a sua capacidade de engendrar coisas, porque era para botar qualquer um borocochô. Sinceramente, eu acho, assim, esse é o meu momento melancólico. Mas não, então, porque estou muito feliz, porque acho que estou diante de alguém, do lado de alguém que me ajuda muito a decolar. Né? Então, isso é muito feliz. Agora, acho que é uma armadilha, assim, e que o sujeito tem que ter muita esperteza para como é que ele faz para driblar algumas coisas. Porque senão ele é enredado em coisas absolutamente imbecis, obscurantistas, que na verdade não nos ajuda muito, né? Mas enfim, é isso. E aí a gente podia abrir, né? E aí o Ronaldo, obviamente, está à vontade. Bom, eu
cheguei para aqui, eu vim para cá, achando que eu estava esvaziado, porque é assim que eu me sinto depois de um desfile, só que eu encontrei com uma que está mais murcha do que eu. Então, e vocês estão diante de dois cansados, tá? Dois cansados. Mas eu acho que vivemos em tempos muito confortáveis. E eu acho que essa coisa desses tempos confortáveis é a parte mais chata. O nosso tempo é chato porque ele é confortável. Onde a gente encosta e fica quente e bom, a gente acaba ficando, né? Isso tem sido em todas as esferas. E claro que eu poderia, ao invés de estar falando sobre... e também não me interessa, por exemplo, claro que se eu fosse pensar que coleção após coleção, onde ela termina? Ela termina naquele parágrafo do jornal, ela termina naquela crítica da internet, ela termina naquela correria para poder colocar a roupa na loja, né? Ela termina naquela história de ter que fazer a engrenagem funcionar, né, por 6 meses para depois começar e paralelamente começar isso tudo de novo. Realmente isso é insano, tá? Mas poderia ter escolhido outra estrutura. Tá, poderia estar fazendo artes plásticas, poderia estar fazendo cinema, poderia estar fazendo nada, né? Poderia estar escrevendo. Mas sabe Deus por que eu caí na estrutura da moda, e é com a moda que eu tenho que criar pactos. É com a moda que eu tenho que realmente encontrar um lugar que é extremamente desconfortável e necessário e chato, a necessidade de patrocinadores para sobreviver, e colocar um circo e armar o circo de 6 em 6 meses? Sim. Sabe? É chatíssimo essa história de administrar essa coisa da primeira fila e de convites, que no início, se há 5 anos atrás a sala tinha 1.600 lugares, hoje ela tem 700 lugares. E se por um lado eu acho ótimo, espero que ela chegue a 50, sabe? Por outro, é a parte mais chata. Não é só fazer uma coleção, não é só colocar a coleção, sabe? É no dia seguinte eu ouvi pessoas que são de extrema importância para o seu retorno, escondidas atrás da pilastra. Aí o que eu falo para ela? Era a proposta, você que não entendeu. Teve gente que estava na primeira fila também, e Isa Rodrigues achou um lixo a cenografia, porque ela não via, tinha tábua demais na frente dela. Entendeu? Gente, mas isso a gente não vê, esse desfile a gente não vê, essa América Latina a gente não vê, essa Disneylândia a gente não vê, nada aqui a gente não vê, a gente acha que vê, sabe? Então eu acho que tem uma coisa assim, que são pactos o tempo inteiro, não interessa o final. Se eu fosse parar em que página que esse desfile vai terminar, ou onde ele vai me levar, isso com certeza não levaria a nada. E por que eu faço um ao outro? Porque é meu canal de comunicação com o meu tempo, com meus amigos. Sabe, se eu vou poder sentar com a Keke e conversar noite e dia, uma noite inteira sobre George Drexler, ai que ótimo, então vamos inventar uma coleção. Né? Se eu vou poder sentar com a Ivana Stock e falar do universo roseano do sertão, elas como sertanejas, né? Por que não? Né? Se eu vou poder ter acesso, com uma coleção, ter acesso a crônicas quase que inéditas do Drummond falando de moda, né? E vou falar, e vamos conversar, e vamos pensar como que era o Drummond estilista, por que não? Então, assim, é esse início e desenvolvimento e desenrolar de uma coleção até a montagem do circo que me interessa. Se eu paro, sim, nessa indústria do entretenimento, de jogar isso no vazio, da celebridade da primeira fila, né, do destaque que vão dar ou não a sua coleção através da imprensa, cara, é angústia demais, eu já tenho muitas para poder resolver. Né? Então, o que me interessa é estar aqui agora e virar para a Rosane e dizer, Rosane, vamos pensar alguma coisa para a gente falar na próxima coleção, né? Alguma coisa que estimule a gente a assistir filmes, a ler livros, a escolher tecidos que falem disso, né? A estudar formas, a estudar um caminho interessante para um convite. Olha a delícia de você esperar chegar aquela estampa para saber se ela vai dar certo. Olha que delícia pensar como você vai colocar tudo isso num gesto gráfico de um release. Né? Ou como, de repente, você sonha com um sapato marmita e faz um sapato marmita. Né? Então, assim, eu acho que tem essas pequenas coisas que me movem, continuam me movendo, e é isso, tudo isso que me trouxe até a minha quase 30ª coleção que eu completo com a próxima. Né? Então, são 30 desfiles em 15 anos de desfiles. Né? Então, por mais que isso pesa nas minhas costas, que pesa, tá? Isso é de uma leveza porque parece que foi ontem. Então, o ontem e o hoje está misturado no mesmo lugar.
Agora tem essa coisa da essência da moda, da essência do mecanismo moda, que realmente nesse vazio que se joga, principalmente numa Disneylândia de um entretenimento fashion, que é um São Paulo Fashion Week, por exemplo, que a gente acaba esquecendo. Eu acho que essa coisa de buscar esse estranhamento, eu pelo menos busco estranhamento em tudo, até numa receita de bolo, que você vai me convencer que é o melhor bolo de fubá que eu comi na vida, que é uma receita de família que você guarda no sutiã, entendeu? Eu vou esperar enlouquecidamente até esse momento, e eu quero me estranhar ao colocar essa fatia do bolo na mesa. A nossa amiga Negra, ela faz isso muito bem, né? Ela estranha muito bem, ela sabe que ela precisa muito mais do que a comida, né? A forma como ela expõe os talheres na mesa e joga aquilo como jogo de varetas, né? Que eu já vi isso de forma deliciosa. É esse estranhamento que eu quero, eu preciso disso para viver. Só que a grande dificuldade é que a gente está vivendo tempos que a gente está fingindo de que não nos estranhamos com mais nada, sabe? Está tudo normal, está tudo isso, né? Então essa coisa de sair da sala e não terminar o filme, porque tinha muita gente feia ali, né? Porque estava fora de foco, porque numa boa eu acho ótimo. E eu acho que pior se tivesse ficado até o final e sem estar ali. Então essas manifestações eu acho que é uma coisa interessante. Ontem, quando estávamos montando a passarela pela manhã, não foi uma ou duas pessoas, vinha a direção de desfile, vinha a técnica, vinha não sei o que, vinha não sei o que, não sei o que. Ah, mas tinha que ter um caminho do lado de fora para o modelo sair de dentro da casa para passar do lado de fora. Aí no meio de tudo você fala, gente, pelo amor de Deus, o que eu vi isso? 43 anos preparando essa coleção, entendeu? 43 anos preparando uma coleção e falar que tinha que ter uma tábua do lado de fora para o modelo passar e requebrar. Eu falei, o último momento que essa coleção me pertence é aqui. Depois ela vai parar na capa de caras, ela vai passar. A capa até é bom, que diz que vende muito bem. Nunca foi para a capa, desculpa. Ela vai para a página de caras, ela vai parar na Contigo, ela vai parar na Vogue, o que for. Né? O patrocinador vai adorar e vamos montar de novo, em cima de muitas cretinices, né? Espaços de respiro, né? Núcleos de respiro para a sobrevivência. Eu acho que esse é um desafio que eu acabo perseguindo. E se eu não acreditar nele, se eu não acreditasse nele, eu nem estaria aqui agora conversando com vocês. Eu já teria pego minha mala, ontem mesmo depois do desfile, teria voltado para casa. Eu tenho mais o que fazer, né? Tem cachorro para ver, tem planta para molhar. Mas eu acredito nisso, isso aqui é meu veículo de comunicação. É meu instrumento de sobrevivência, que não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando que é aqui que, mesmo que venha a ser uma vírgula, é onde eu ainda tenho como expor minha visão de mundo, né? Turva, né? Palavras erradas, palavras truncadas. Outro dia, 2 anos atrás, na ocasião da seleção de material para lançamento do livro da Kozak Naif, da moda brasileira, aí eu nunca tinha aberto caixas para poder reunir, nunca tinha pensado que já tinha chegado um tempo que alguém ia me pedir uma história para ser publicada. E foi muito curioso, porque durante um tempo, revirando aquilo, eu comecei a ler entrevistas que eu dei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e eu deparei com 2 constatações, assim, eu tirei 2 constatações, uma boa e uma péssima. A boa foi que eu continuo pensando e falando como eu falava 10 anos atrás. E a péssima é que eu continuo pensando e falando como eu falava 10 anos atrás. Então eu tento, através das coleções, talvez, me colocar, me espremer, me colocar contra a parede para mim mesmo. Isso daí. Isso eu acho bacana. Tudo isso que é esse desconforto. Aqui a Rosane está sempre vindo. Oi, Ronaldo, tudo bom? Ei. Eu sou a Natalia, eu estudo na Morumbi. Comecei a escrever, eu sou jornalista, hoje comecei a escrever no site da faculdade. O primeiro desfile que eu vi mesmo foi o da China, né? E assim, eu não esperava ter que me deparar com tanta coisa, assim. Então eu cheguei meio que de sopetão, assim, sabe? Meio entendendo a sua história, mas sem saber o que eu ia encontrar ali. E assim, é meio que um depoimento, parece, né? Mas é mesmo, de falar assim que eu tive que lidar com tanta emoção no dia do desfile, né, que era uma coisa praticamente incontrolável, assim. Eu já tive uma outra ocasião que eu tive que lidar com isso, mas era uma outra experiência ligada à religião. E é engraçado como, sem tocar nesse aspecto da religião ou de outras coisas anteriores, assim, sabe, muito pessoais, você atinge a cada um que está ali
mesmo que eles não tenham os mesmos referenciais que os teus, mesmo que eles não saibam o que aquela trilha quer dizer, ou o que aquela estampa quer dizer, ou o que aquela forma quer dizer, você consegue de alguma forma atingir a todos que estão ali, né? Então, assim, o desfile, a coleção que é para falar de moda, acaba falando de milhões de outras coisas que talvez escape até ao teu objetivo ali dentro, né? E como isso acaba sendo muito forte. Eu lembro que a gente entrou no backstage para falar com você, e outra coisa é que você atendeu a todos, né? Até a gente, nós fomos as últimas ali. E coincidentemente, todas as músicas que você colocou no desfile são de filmes que me marcaram muito, né? E assim, sem querer, assim, foi uma pesquisa minha, uma coisa minha, e que, assim, o que às vezes me pega é que às vezes eu tenho medo realmente de lidar com esse tipo de sensação de novo, num desfile ou indo na tua loja, porque assim, é muito mais forte do que eu, sabe? E até onde que assim, você tem consciência de tudo que você propõe para as pessoas, porque é além da roupa, é além da moda, e muitas vezes é além do controle da consciência de cada um. Assim, eu queria que você me falasse um pouco, se você tem essa consciência assim, do que causa, porque já vi pessoas saindo chorando desesperadamente, sabe? Outros rindo, outros se abraçando, e é sempre uma comoção muito grande, porque toca em coisas muito pessoais, né? E questionamentos, é praticamente uma terapia ali dentro também, na sala de desfile. Eu queria saber se você tem essa consciência, assim, do quanto que você atinge as pessoas com o que você faz. Bom, qual o seu nome? Nathalie. Não tem. Não tem e eu nunca sei o que vai acontecer. E essa história dessa emoção, dessa comoção, em algum momento isso já até me incomodou. Tá? Eu me lembro, por exemplo, até no último desfile, que foi o do Giz, quando entrou o primeiro velhinho na passarela, eu escutei as pessoas aplaudindo, e veio o segundo, eles foram aplaudindo, eles falaram, não, parem de aplaudir, não é para aplaudir, bom também não é para chorar, só olhem. Então, assim, tem uma coisa aí que eu acho que sinceramente eu não sei explicar. Eu acho que hoje eu posso dar uma explicação, mas tudo que está sendo falado, ou tudo que eu gosto de falar, ou tudo que me chama a atenção, eu adoro o universo do homem comum. Adoro essa coisa de tirar o absurdo do homem comum. Então, quando um desavisado chega perto de mim e fala assim, eu acho lindo, mas eu acho que é muito doido, eu nunca teria coragem de usar uma roupa sua. Eu falo assim, mas por que veio de você? Como assim? Como assim? Né? Então, eu acho que parte disso, quando a gente depara com histórias, isso depoimento, foi absurdo, por exemplo, o retorno que eu tive da última coleção de pessoas comuns. E, curiosamente, uma grande porcentagem de pessoas que moram em Copacabana, no Rio de Janeiro. Com certeza, senhores e senhoras, imaginei. Né? E depoimentos deliciosos. Sabe? Pessoas que, todos eles, sem exceção, começam com a frase, olha, eu nunca me interessei por moda. Eu nunca fui a um desfile de moda. E, por acaso, eu liguei a televisão e vi alguma coisa assim, isso me pegou. Né? Ou, numa ocasião que eu estava no aeroporto, em Belo Horizonte, e chegou um senhor de uns 70 anos, de terno, com cara de advogado. Aí ele chegou e falou assim, olha, você não conhece, mas eu te vejo sempre por aqui. E eu queria te contar uma história. Eu falei, tá, conta uma história. Porque eu estava em casa um dia, sozinho, zapeando na televisão, e ia começar um desfile, estava passando um desfile com tanto de máquina de costura, e eu assisti o desfile até o final. Quando terminou o desfile, eu estava em prantos. E era um desfile que você falava com a sua costureira. E sabe por que eu chorei? Eu falei assim, por que o senhor chorou? Eu chorei pelo seguinte, porque eu lembrei da costureira da minha família. Lá no interior, onde eu morava, eu cresci acompanhando minha mãe e minhas irmãs até a prova de roupa. Eu tinha uns 4, 5 anos e eu ficava brincando no pedal da máquina. Então, para mim, eu não me lembro, a imagem do rosto da dona fulana de tal, ela é meio em névoas, mas os pés dela, para mim, é uma coisa muito viva. As unhas pintadas, e cada vez que eu ia tinha uma cor diferente de esmalte, e eu ficava brincando no pé dela, e ela no pedal, e eu brincando o tempo inteiro ali. Isso para mim é uma das imagens marcantes da minha infância.
E tempos depois, eu me casei para a capital e tal, assim, meus pais morreram e tal, eu tive a notícia de que essa senhora teve um problema, ia ter que amputar uma perna. Eu falei, gente, mas e como que ela vai fazer com o pedal? Aí foi coisa que eu perguntei, não, mas agora ela tem uma máquina com pedal elétrico. Então ela fica com o pezinho lá e tal. E depois ela teve que amputar a outra perna. E ele falava assim, olha, claro, você me desculpe, né, no aeroporto está falando sobre isso, tá, deve ter sido muito dolorido, ninguém quer cortar uma perna e tal, não sei o quê, mas ali eu perdia pedaços da minha memória. Ou eu tentava, a cada notícia que eu tinha da pessoa, tentando pegar pedaços das pernas das minhas memórias e braços da minha memória que estava sendo jogado no ar. Aí quando eu me esqueci disso, de todas essas histórias. E quando eu assisti aquele seu desfile, eu falei, e o que eu fiz com a minha costureira? Só que não era a minha costureira ou a costureira da minha mãe. Era com a minha memória. Era com coisas que eu deixava para pensar ali, e ali elas ficavam. Né? Então, assim, eu acho que isso, muita gente me traz esse retorno, esse depoimento. Mas eu nunca sei o que vai acontecer. E eu nunca sei em que ponto isso vai pegar. Juro para você. Eu só queria lembrar, Nathalie, que tem uma coisa que eu lembrei que é legal. A pessoa tem uma frase que diz, né? O que em mim sente está pensando. Que aí é diferente também, não é só ficar naufragado. Quer dizer, não dá para divorciar uma coisa da outra, eu acho. Assim. Oi, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Rosane. Meu nome é Thaís, tenho 21 anos e estou concluindo esse ano o curso de moda na Faculdade Paulista de Artes. E no meu trabalho estou fazendo uma pesquisa onde eu falo sobre, como a Rosane falou, que né, a moda é uma máscara, né? Uma mascarização das pessoas. Peraí, só um instantinho. Máscara, mas o positivo a Não, máscara. sim. Eu não fico achando que tem alguma coisa essencial, né? É uma máscara e outra. Eu tô falando Sim. Não, porque senão, pelo amor de Deus, não me interessa a máscara arrancar, mas porque ela existe. Não dá, né? E assim, e no meu trabalho eu estou falando justamente dessa máscara, mas assim, do ser humano, né? O que compõe o ser humano para que ele tenha essa máscara, né? E eu estou buscando a moda através disso, né? Através de um processo de humanização e sociabilização das pessoas, né? E eu queria saber, Ronaldo, assim, primeiramente, parabenizar você por todos os seus trabalhos e agradecer pelos seus trabalhos, porque eles servem, assim, de profunda inspiração e apoio, né? Porque você, como você acabou de falar, é inconsciente, mas você consegue transpor essa humanização, essa essência do ser humano no seu trabalho, que eu acho lindo, eu acho bárbaro. E eu fico muito comovida, eu estou até nervosa. E, enfim, se eu fosse para falar de cada história de vida que cada trabalho seu me traz, assim, eu ficaria aqui até a noite falando. Mas assim, a minha pergunta e até gostaria de perguntar também se eu posso usar isso como depoimento para o meu trabalho, se para você, assim, qual a importância dos objetos de moda e da moda nesse processo de humanização e sociabilização das pessoas, né? Porque a moda, assim, todo mundo vê ela como esse glamour, essa coisa que existe, mas ela é muito mais do que isso, seu trabalho deixa muito claro isso, né? Que ela faz parte do ser humano, ela faz parte dessa essência humana também, né? Porque é o estereótipo disso. As pessoas transpassam aquilo que elas pensam através daquilo que elas usam, né? E assim, eu queria saber qual é a importância, né, desses objetos de moda e como ela pode propor, assim, um bem-estar e qualidade de vida para as pessoas, assim. Ô, Thaís, bom, eu acho que a importância desses objetos de moda é a mesma importância da culinária, a mesma importância que a casa, a mesma importância que os objetos de casa que você vai colocar na sua casa, tá? Então, assim, eu acho que moda é escolha, o que você come é escolha, onde você mora é escolha, desconfortável pode ser, tá? Mas pelo menos é escolha e desejo. E escolhas e desejos são a extensão de quem você é. Sabe? É a extensão de que forma você enxerga, ou de que forma você quer enxergar
ou dialogar com o seu tempo. Então, eu não dou uma importância excessiva à moda, tá? Assim, única à moda. Eu acho que a moda tem a mesma importância que tudo isso, que culinária, que casa, que uma cadeira. O que uma cadeira vai trazer de transformador no quarto da sua casa, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é essa. Ela é a extensão do seu desejo, da sua vontade, da forma como você pensa, enfim. E como você estabelece esse diálogo com esses objetos. Oi, Ronaldo. Oi, Rosane. Boa tarde. Aqui. Meu nome é Thalita, eu faço design de moda na Belas Artes. Eu queria que tu pudesse me falar como foi o teu início de carreira, se foi muito complicado, se foi muito difícil. Eu sei que essa pergunta deve ser sempre feita, né? Mas mais uma vez eu queria saber, porque a gente se sente meio desnorteado, assim, qual curso que a gente tem que fazer, onde procurar empregos, porque às vezes é um pouco difícil, que a gente precisa conhecer pessoas influentes e tal, ou ser muito bom também, né, para entrar nesse ramo. Como que é esse início? E é uma dica que você pode dar pra gente, assim, para dar um direcionamento pra gente, assim, nessa área. Bom, falando rapidinho como eu comecei essa história, só te digo que eu nunca pensei em ser estilista. Nunca achei que isso fosse dar em alguma coisa. Aí eu desenhava, daí me indicava um curso de desenho, para fazer qualquer curso de desenho, contanto que fosse gratuito, eu estava fazendo. E um desses cursos gratuitos foi um curso de desenho de moda do Senac, em Belo Horizonte. E era uma coisa que eu já falei muito, mas que eu adoro lembrar, porque era uma época que não existia curso de moda no país, e que metade da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, costureiras, estavam ali para aprender a desenhar, para poder desenhar as costas do figurino da folha que a madame levava, né? Decifrar o que ela queria que a madame fizesse no tecido. E a outra metade formada por travestis, que estavam ali para aprender a desenhar fantasia de carnaval. E as aulas eram animadíssimas, porque as doninhas levavam guloseimas, levavam biscoitos, levavam salgadinhos, era à noite essa aula. E era uma farra. E as travas animavam aquela sala também. Eu era um adolescente de 16 anos, sabe, no meio dessa turma toda. Tá? Mas terminado o curso, eu não encarei isso como profissão, que tipo assim, agora eu saí um figurinista, um estilista. Não, era mais um curso, como um curso de desenhar rolha de parafuso, porca de parafuso que eu tinha feito há uns tempos atrás também. Eu só queria desenhar. E na semana seguinte, o setor de colocação profissional do Senac, eles me ligaram e falaram que uma loja de tecidos no centro de Belo Horizonte estava precisando de uma pessoa para desenhar. Eu ainda perguntei, quanto que eu tenho que pagar? Você vai receber um emprego. Eu falei, um emprego? Vou desenhar o dia inteiro, que maravilha. E quando eu cheguei foi um inferno, porque no primeiro dia, quando eu entrei, que abriu a porta da loja, eu tinha na minha frente umas 30 mulheres, com rolos de tecido debaixo do braço. Alta, magra, gorda, baixa, com bunda, sem bunda, roupa batizado, com enterro, enfim, para tudo. E eu só sabia desenhar, não sabia pensar em roupa, né? Aí eu, para ganhar tempo, eu ficava desenhando a carinha delas igual elas eram mesmo, assim, e eu vi uma dessa, me conta, isso, eu vi no caso, né? Elas contavam o caso e tal. Aí eu tirava e acabava desenhando uma roupa que nem elas sabiam que era a roupa que elas queriam, né? Aí quando eu entregava, ufa, foi, aí vem a próxima. E depois, com o tempo, eu vi que eu tomei gosto pelo negócio. E eu te digo que é exatamente o que eu faço ainda hoje, né? Então, quando eu escuto uma conversa, escuto uma história atravessada, eu digo, nossa, mas ela está falando de roupa, e nem ela está sabendo, né? E como que eu levo isso para Então, foi assim que eu comecei. Aí daí, há pouco, uma confecção apareceu por lá, para comprar os tecidos, precisava de alguém que desenhasse, porque a dona da confecção, que era uma madame, ela era estilista, tinha ótimas ideias, mas não sabia desenhar. Então, ela precisava de alguém que colocasse os desenhos dela no papel, as ideias dela no papel. Claro que eu fazia tudo, né? Mas ela achava que ela era estilista. Mas eu aprendi muito também. Aí eu me ingressei no curso de estilismo da Belas Artes, da UFMG, que eu falei, esse é um lugar que está confortável, eu já estou desenhando mesmo, né? Já estou ganhando por isso, então vou continuando. Mas era uma coisa, mas daqui a pouco eu mudo, arrumo outra coisa para fazer. Eu era um adolescente que ia ter passeata no centro de Belo Horizonte para defender contra a demolição do Cine Metrópole,
nossa, eu largava tudo que estava fazendo e ia para lá. Se tivesse bomba de gás lacrimogêneo, cacetete, melhor ainda. Era uma coisa bem animada. Isso era final de ditadura, até 84, mais ou menos. Isso para mim não combinava com moda, sabe? Mas era onde eu ganhava um dinheiro ali, de certa forma, né? E eu me lembro que foi nessa ocasião que eu li um livro, não sei se foi Tortura Nunca Mais, o Brasil, sei lá qual foi, que tinha lá um capítulo falando da Zuzu Angel. E eu falei, gente, a mulher, olha o que a mulher fez. Eu nunca mais me esqueci dela, como vocês puderam ver mais à frente, né, anos depois. E aí desse curso, tinha um concurso nacional, era promovido por uma grande tecelagem, todo mundo na sala, na escola, resolveu mandar um projeto, eu mandei. Aí era um concurso que durava 2 anos de eliminatório, tá? Então fui selecionado, depois você tinha que fazer uma outra coleção, né? No final o prêmio era uma pós-graduação na Parsons, em Nova York. E eu tirei o primeiro prêmio. Aí eu fui para Nova York e aí não teve mais retorno. De Nova York para Londres, caí no Brasil na época do Fito Airbus Fashion. Então assim, se você me pergunta se foi difícil, eu nunca parei para pensar nisso, se estava sendo difícil. Estava sendo divertido. Eu acho que eu sempre achei divertido, né? E ainda hoje eu acho divertido. Eu procuro achar divertido as coisas, porque senão elas ficam mais difíceis. Então o conselho que eu dou é que é isso, é porque você tem que ter um olhar mais amplo sobre tudo que dialoga e com a moda o tempo inteiro, sabe? Então essa coisa de se enfiar em revista de moda, de ficar agarrado em revista de moda é uma coisa que é meio complicada. Eu acho que esse é o conselho que eu dou, assim. E que a fama, o sucesso, o que for, que venha a ser consequência. Tá? Essa coisa de perseguir sucesso também tem sido um problema. Todo mundo querendo ser rico e famoso, né, nesses dias. E é isso aí. Bom dia. Bom dia. Já estou eu de novo, Ronaldo. Prazer vê-la. Bom, é o seguinte, eu vou tentar ser muito rápida. O tempo já está se esgotando, né? Primeiro, um comentário que quer talvez colocar um pouco de mansidão nos seus sentimentos, Rosane. Eu acho que a gente pode olhar um pouco para um outro lado que compreende toda essa máquina, né, da indústria de moda e da imprensa de moda. Sim, o trabalho do Ronaldo, obviamente, aqui indiscutível, todo mundo que está aqui compreende como algo que nos toca, que nos emociona. Eu vejo muita verdade no trabalho dele, né? Parece que, não que tudo que ele diga seja uma verdade absoluta, mas ele está ali olhando o mundo por uma fresta e é um campo aberto imenso que ele vai trilhar aquele campo a cada coleção e traz todas as suas verdades para a coleção. Não sei se você se boicota muito, né? Você não falou isso, mas não falou sobre isso, ninguém perguntou, mas me parece que você não se poda muito. Não, por aqui eu não vou, porque aqui não vai dar certo, vão pensar que é isso e isso. Acredito que não aconteça. Por isso toda essa autenticidade. E uma visão muito pessoal. Acho que por essa autenticidade toda, você acaba tendo um pouco de um mago assim, em você, né? Então eu acredito que tem a parte da magia que se instala mesmo. E independente do que vai ser falado, se vai ser bem compreendido profundamente ou rasa a compreensão, acho que o fato de ir para Caras, que seja, e de uma pessoa querer comprar uma peça sua por moda, porque está na moda, porque é in usar uma fraga, vai trazer, quando ela vestir, vai despertar coisas. Porque há muitos elementos no seu trabalho que trazem a nossa verdade mesmo, né? Todo mundo um dia teve uma história singela, todo mundo tem muita brasilidade, por mais chique e sofisticada que seja a vida, por mais que eu só use produtos assinados, mas eu tenho na minha origem, nos meus avós, ou enfim, seja lá no que for, eu tenho algo de simples e singelo. Acho que você consegue traduzir isso de uma forma maravilhosa e sofisticada, né? E estar no São Paulo Fashion Week, sei lá, acho que você realmente é um exemplo para nós, assim, é uma pessoa tocada, talvez por Deus, não sei, porque sai daquela história underground, alternativo, e traz para a nossa vida real, comercialmente,
a poesia, enfim. Obrigada. Muito bem, Tá obrigado. bem? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho só sobre isso, sobre essa história, fitoervas, né? Então lá, chapeleiro, né? Londres, fitoervas, e passar, e vir para o mainstream, e como lidar com isso, como foi esse convite, ou como você falou, tô pronto, tenho grana, não tenho grana, tenho os apoios, como é que é isso, né? Bom, Obrigada. Obrigado, meu bem, obrigado pelo carinho. Bom, a minha relação com essa história é igual uma pessoa no ar, entendeu? Um dia sem beber. Então, assim, mais uma coleção entregue. Você vai ter a próxima? Eu espero que sim. Tá? Você vai ter mais um desfile? Eu espero que sim. E é nesse esquema que eu venho desde o dia lá da loja de tecidos. Nesse ritmo. Bom, nesse tempo inteiro eu venho estabelecendo pactos, tá? Não só com o patrocinador, mas com minha equipe de trabalho, sabe? Eu tenho famílias que dependem do meu trabalho, mas ao mesmo tempo essas pessoas, elas estão ali por um mínimo de orgulho, por trabalhar ali com aquela marca, sabe? Então, trabalhando naquela marca que aquelas meninas, muitas delas pela primeira vez ouviu falar de Casa de Monte Andrade, por exemplo. E entender que aquela roupa que ela está costurando está falando de alguma coisa, tem alguma coisa por trás. Então, é delicioso, por exemplo, quando você leva para modelagem, para costureira, para pilotagem, e elas querem saber que história é aquela que elas vão costurar. Né? E no corre-corre do dia a dia, às vezes eu não presto atenção, isso passa batido, como se isso fosse comum. Mas quando eu me distancio disso e falo, Ronaldo, olha só, que delicioso! Sabe? Pessoas, e não só, mas todo o entorno, a estamparia, enfim, todo mundo espera que história é aquela que está sendo contada ali, do que vem ali à frente. Fazer uma coleção, estar no São Paulo Fashion Week, estar com ter essa exposição, essa história toda, eu tenho duas chances. Eu tenho a oportunidade de me tornar uma pessoa, foi me dada a oportunidade de me tornar uma pessoa mais interessante, tá? Mais generosa. E por que eu digo generosa? Exemplo, numa ocasião eu estava no interior da Paraíba, falando para um grupo de artesãs. Aí eu falava. Aí, quando eu terminei, gente, alguma pergunta, normalmente elas são muito tímidas no início. Imediatamente eu falei a mão. Ela falou, eu quero dar um depoimento. Eu falei, fala, meu anjo. Ela, olha, eu não estou nem acreditando que eu estou na sua frente. Eu falei, é porque você é famoso demais, e você me emociona, e olha, eu te adoro, e parará. E eu te digo, eu costuro muito bem. Eu fiz a cópia, porque eu não tenho dinheiro para comprar, né? Porque senão eu teria comprado um vestido para o casamento da minha filha, um vestido seu. Mas como não tive dinheiro, eu fiz a cópia que se você colocar do lado, você não vai saber qual que era o original. Sabe aquele vestido que você fez para a Kelly Key? Eu falei, não, meu anjinho, aquele é o Ronaldo Esper. Sabe? Então, assim, essa generosidade, que é isso? Você não está falando de códigos o tempo inteiro, que, assim, o que emociona ela é o Ronaldo Esper mesmo. Com toda aquela confusão de televisão, de coisa lá da Jimenez, né? Daquela coisa que, por mais que isso possa parecer absurdo por essa elite nossa, nós que estamos aqui. Tá? Então, também essa generosidade quando você fala assim, realmente, eu não subestimo a inteligência de ninguém. Eu parto do princípio que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Todo mundo vai entender a cara borrada da Mini na passarela. Todo mundo vai entender a passarela toda encaixotada de tábuas. Né? Todo mundo vai entender quando eu falo da cobra rindo do Guimarães Rosa. Né? Então, assim, por quê? Porque eu tenho um pacto com uma figura que é mais difícil e mais complexa, que me enche o saco todos os dias, que sou eu mesmo. Essa é a parte mais complicada. Ela que fez com que eu passasse por Fitoervas, por Semana de Moda, mas nunca pensei numa estratégia até agora estamos começando, tendo que fazê-lo, tá? Mas nunca houve uma estratégia empresarial, estratégia de marketing. Muito foi pela intuição, tá? Muito foi por essa construção para si. Eu até esqueço realmente que o São Paulo Fashion Week é, sei lá, a 4ª semana de moda do mundo, a maior semana do seu quebra, mas eu sempre faço cada desfile como se fosse o último, como se eu não fosse desfilar na próxima estação. Obrigada, né? Muito obrigada por estar aqui, querida.
ficou presente mesmo. Então, é inevitável, né, falar de ontem. Afinal de contas é isso. Saiu da Disneyland e está aqui hoje de manhã inteiro, né? Acho que pronto para o próximo, mesmo que ele não exista e tudo mais. E daí, assim, muito interessante ver esses 3 momentos que você diz, olha, tem 43 anos que eu fiz a de ontem, então tem 40 e poucos que você fez Ou seja, tem questões que se repetem e que estão aí e são multiplicadas por você, né? Ou seja, repetir até ficar diferente, né? Que é o que você faz toda vez, com uma propriedade que cada vez vai ficando mais rica, eu acho. Então, assim, eu queria só que você talvez pudesse falar um pouquinho dessa rede de sentidos que você constrói, que você tece, cheia de gente, é um bando que faz desfile, né? Assim, não só a sua equipe, todo mundo que trabalha, mas é um bando que te habita, né? É um bando que mora aí por 3, 4 meses, uns espíritos que ficam ali naquela casa linda da floresta, ali, ó, te mandando ver, baixando para sair, né? E quando sai, eu acho que é por isso que vira, às vezes, essa potência que faz a gente mesmo se emocionar e que abre um monte de coisa. Porque você tece uma rede de sentidos, ela não é fechada, obviamente, ela está ali, como você mesmo disse, para todo mundo entender de alguma forma e usar ou fazer o que bem entender. Porque eu vejo nos seus processos essa falta de linearidade de um modo muito, muito rico, né? Ou seja, você nem sempre começa da roupa, você nem sempre começa de alguém, de um público-alvo, por exemplo, que é um discurso tão, né, recorrente na moda, quem quer ser o público, blá, blá. Você vem, às vezes isso, é uma música, né? Ontem, por exemplo, a gente já falou disso e várias pessoas falaram, acho, depois do desfile, como aquela trilha foi poderosa, né? Então, de vez em quando é isso. Ontem eu te perguntei, o que você mais gostou de hoje? Você falou da cenografia e da música. Eu falei, mas e a roupa? Né? Ou seja, são pontos outros, e aí eu acho que tem um pessoal aqui do styling também, que acho que vai gostar de ouvir isso, sobre esses elementos que você vai construindo em torno. Esse é um ponto. E o outro, eu queria que você, até pela temática inicial da mesa, né, eu acho que você falou disso no seu release ontem, e fala muito com essa coleção dessa ideia. Eu sou otimista só de raiva. Né? Então, eu acho que várias coisas que vocês falaram hoje, inclusive esse modo contínuo, de 6 meses, que pode te fascinar, mas que também é uma loucura, né?